Então, gente, vamos para a segunda parte do debate, né, de feministas e masculinistas. Vamos ver se esse aqui vai conseguir ser pior do que o primeiro, né? O primeiro eu assisti como se eu estivesse assistindo um episódio de The Office, né? Eu já tô acostumada a criar conteúdo feminista, então eu já tô acostumada a escutar esses argumentos, mas eles são sempre escritos nos comentários, então é diferente assistir pessoas, né, falando esses argumentos, porque é meio inacreditável, assim, né? Tipo, eu senti um pouco de dor física assistindo a primeira parte. Então, vamos ver, né? Se essa segunda parte consegue ser pior que a primeira. Vamos lá. Em disputas de custódia, tribunais favorecem as mães. Infelizmente, culturalmente, o que nós verificamos diariamente no judiciário é que ainda existe essa ideologia que, diante de uma disputa da guarda da criança, a mãe tem que ficar com a criança. Só que o que precisamos entender é que os mesmos direitos que uma mãe tem, o pai também tem. Quando nós pensamos em um processo judicial de guarda, é o objetivo uma regulamentação. Quem é que, no melhor interesse da criança, pode ter o lar de referência daquele menor na sua casa? Quem é que melhor presta os melhores cuidados, tem a melhor estrutura, que pode oferecer todo o cuidado para aquela criança? Ou seja, se eu tenho esse pensamento, eu não posso colocar como sendo somente a mãe que possa ficar com a criança. Só que, infelizmente, na prática é o que nós verificamos. Como eu falei para vocês, tem muitas pessoas que buscam, homens, né, buscam ter acesso aos seus filhos, que infelizmente o judiciário acaba aplicando finais de semanas alternado, o que daria 4 dias no mês, o que é um absurdo. Isso eu estou falando de pais que entram na justiça tentando regulamentar aí uma convivência paterna, né? Infelizmente, ainda tem atrelado esse entendimento que a gente precisa destruir, né? Acabar, que a guarda tem que ficar com a mãe. Meu nome é Jamile Venceslau, tenho 34 anos e sou advogada do direito do homem há alguns aninhos aí. Ai, gente, sério, nunca deixa de ser engraçada essa apresentação dela. Quase 9 anos atrás, veio um homem no meu escritório e ele veio informando que tinha sofrido uma falsa acusação. Eu, com a minha mentalidade ainda da escola, no sentido de que como um homem pode sofrer uma falsa acusação envolvendo a Lei Maria da Penha. Eu recebi esse caso e esse caso transformou não só a minha vida, mentalidade, como o meu estilo profissional. E por causa desse caso, onde ele foi absolvido depois de 2 anos, e eu percebi que realmente existiam falsas acusações, eu comecei a atuar no direito do homem. Por causa desse caso é que ela tá passando vergonha na internet hoje em dia. A minha camiseta já diz tudo, eu sou um pai alienado, eu vivo isso na minha vida pessoal. Eu não quero pessoalizar, mas enfim, eu quero só dizer que isso foi o que motivou todo o meu trabalho. Eu começo sendo afastado das minhas filhas há 6 anos atrás, vão completar 6 anos atrás, eu estou na justiça brigando como pai alienado, as minhas filhas são vítimas de alienação parental. Olha, gente, essa questão de alienação parental existe todo um debate sobre. Eu não sou uma pessoa que me aprofundou muito, mas eu vou falar assim alguma coisa que eu sei, tá? A lei da alienação parental, ela foi criada, né, pelo Gardner. Ele foi baseado pelo Gardner. O Gardner era um pedófilo, tá? Então essa lei aí existe até um trâmite para revogar essa lei. Porque, assim, nesse caso ele tá dizendo que a mãe alienou o filho. O que que isso quer dizer? Que a mãe colocou histórias na cabeça do filho para o filho não querer ficar com o pai. Só que é muito debatível isso, tá? Porque existem muitas mães que perdem as guardas do filho porque o pai alega que a mãe alienou, né? Então, um exemplo disso é, um filho não quer ficar com o pai porque diz que o pai é agressivo com a mãe. Então, eles alegam que a mãe tá colocando na cabeça da criança que o pai é agressivo e não que ele é de fato. Entende? Tipo, como se a mãe estivesse fazendo isso pra se vingar do pai, porque, né, mulheres são rancorosas e vingativas, né? E, enfim, eu recomendo um perfil muito interessante que fala bastante sobre o assunto, que é a Sangra Coletiva no Instagram.
tá? Vocês podem aprender um pouquinho mais sobre como que tá funcionando de fato essa lei no Brasil, e não é uma lei que favorece as mães, inclusive ela prejudica as mães. Eu percebo claramente que essa afirmativa ela é real, eu sinto na pele isso. Estou há 6 anos, não fui nenhuma vez ouvido pelo juiz, isso é que é grave, você que me assiste, tenta entender. Quando você precisa provar que você não é aquilo que estão te acusando, você espera que o juiz vá te ouvir, o juiz vai te chamar e, ó, peraí, deixa eu ouvir esse pai que ele tem a falar. Não, a mulher pede uma protetiva, ela ganha imediatamente a protetiva sem apresentar prova alguma, te afasta dos seus filhos em um processo de divórcio. Ela coloca aquilo como uma necessidade, que a guarda tem que ser dela, muitas vezes porque a mulher deseja que a pensão fique com ela, por mais que a mulher foi para o trabalho, foi para a vida real, ela não quer ter que ela pagar a pensão, ela quer que a pensão seja paga para ela. Ó, a mulher é interesseira, né? A pensão vai pra ela, não vai pro filho, como se o filho não custasse caro. Então, sim, nós temos hoje dentro do judiciário matriarcal, misândrico, anti-homem, uma clara preferência por mulheres na hora que você trata de temas tão delicados e importantes quanto o seu filho, quanto uma criança, a vida de uma criança. É bizarro, é absurdo e eu quero crer que ainda é possível mudar isso, mas existe e muito. Meu nome é Alexandre Paiva, tenho 49 anos, administrador, influenciador digital, pai da Yasmin e da Rafaela, pai alienado, fundador do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem, porque ao me ver vítima de um problema tão grave quanto esse, ser afastado sem motivo algum das próprias filhas pequenas, menores de idade, e encontrar a situação que eu encontrei no judiciário, eu me vi na obrigação de lutar contra essa situação caótica que o homem enfrenta hoje no judiciário. Nós temos por definição, um judiciário feminista, um judiciário matriarcal, onde a mulher tem todo o controle após o divórcio sobre os filhos. E o homem tem que correr atrás, provar que não é um bandido, que não é um estuprador em potencial, que não é um agressor, que não é um ameaçador. Inverteu-se o ônus da prova. Quem acusa, hoje, tem todo o poder. E quem é acusado tem que se defender e sem ferramentas dentro do Poder Judiciário. E eu me senti na obrigação de lutar contra isso por mim, pelas minhas filhas e por todos os homens que enfrentam o mesmo problema no Brasil, que depois de passar por ele eu percebi que são milhares. Eu concordei com a afirmação e eu vejo feministas repetindo, isso foi dito aqui antes, certamente vai ser dito depois, seria dito várias vezes se fosse mais longo aqui. Esses problemas são problemas criados pelo sistema machista e patriarcal. Antes do início do século XX, houve um movimento de mulheres para garantir que a guarda das crianças ficasse sempre com as mães, em caso de separação ou divórcio. Eu agora estou com uma certa dúvida, mas eu creio que a pessoa mais proeminente desse movimento foi uma inglesa chamada Caroline Norton, se eu não me engano com o nome dela, e houve uma série de apelos emocionais, muito da propaganda feminista feita através de apelos emocionais e essas estatísticas distorcidas. E a gente pode falar parte a parte, não vai dar tempo, mas poderíamos falar e podemos falar quando for possível. Quando essa sociedade chamada de machista patriarcal decidiu dar liberdade para as pessoas poderem se separar à vontade, ela colocou que as contas, as despesas dos filhos e da ex-esposa iriam continuar com o homem, mas a guarda dos filhos também ia ficar com o homem. O que o movimento feminista daquela época fez foi: nós queremos que a guarda fique com as mulheres. Foi chamada de doutrina, era uma doutrina jurídica chamada Tender Years Doctrine, a doutrina dos primeiros anos. As crianças são pequenas, elas precisam mais da mãe do que do pai. Então a mãe deveria invariavelmente ficar com as crianças, mas as contas deveriam continuar com o pai. Isso é o que eu chamo de igualdade orwelliana ou igualdade feminista. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Então as mulheres, por igualdade, elas ficam com as vantagens e com os direitos, e os homens, por igualdade feminista, ficam com as responsabilidades. Bom, vamos lembrar aqui o seguinte, que nessa época mulheres não eram nem consideradas cidadãs, muitas delas
não tinham as condições de estar trabalhando num emprego que gerasse renda suficiente para elas conseguirem se sustentar e sustentar uma criança, né? Então, assim, mulheres sempre trabalharam a vida toda, né? Mulheres que não trabalhavam eram mulheres de classe média, alta, brancas, mas ao mesmo tempo, mulheres não tinham acesso à educação como os homens. Então, mesmo que as mulheres trabalhassem, elas sempre ocupavam cargos menores, entende? Os homens que sempre ocupavam cargos de maior poder e então com maior salário. Então, cara, faz sentido, né? Seria muito injusto uma mulher se divorciar, não ter renda o suficiente e, além de tudo, não poder ficar com os filhos. Responsabilidades e com os deveres. Então, assim, o que as feministas de hoje, e já faz algumas décadas, dizem, olha, isso é uma criação do patriarcado, isso foi algo pelo qual as feministas de então lutaram bastante. Lutaram com a ajuda, claro, sempre dos homens e de juízes, porque o caso da Caroline Norton é porque ela era uma pessoa de alta sociedade e ela se casou com um advogado, mas esse advogado, ele e ela tinham uma picuinha e ele parecia que era uma pessoa também, os dois, não de um caráter muito bom, mas ele queria ter a guarda dos filhos para ele e ele alienava ela. E a alienação, ou seja, o afastamento dos pais, da mãe, do pai, dos próprios filhos, pode causar um profundo sofrimento na pessoa. Eu sou Aldir Gracindo, tenho 52 anos, eu sou professor, sou empreendedor, eu defendo Continuo curiosa sobre de que ele é professor. Professor de quê? os direitos humanos também dos homens, porque eu acho que isso é importante. Eu penso que isso é importante não só para os homens, como para as mulheres também, para a sociedade como um todo, para as crianças, para os filhos. Algumas pessoas chamam isso de masculinismo, eu não sou masculinista. Masculinismo sugere uma ideologia ou uma filosofia, algum tipo de escola de pensamento. Esse não é o meu caso. O que eu defendo são os direitos humanos, os direitos civis, incluídos também dos homens. Sobre essa questão das mulheres se beneficiarem em custódia, eu discordo dessa afirmação porque eu acredito que a custódia é muito mais sobre a criança do que sobre a mãe e sobre o pai. Questões que nós estamos debatendo até agora, papéis sociais de gênero, a divisão entre mulheres e homens, qual que é o papel da mulher e do homem na sociedade, e estruturalmente a justiça, ela acabou de alguma maneira modificando o Código Civil mesmo, porque até 1916 as mães não tinham acesso aos filhos, à guarda dos filhos, caso elas se separassem. Após 1916 que as mulheres puderam ter acesso a essa guarda compartilhada, isso no Brasil no caso, né? Que até o Código Civil de 1916 as mulheres não tinham direito à propriedade e a criança era vista como uma propriedade. Então, passava para o pai e o pai que tinha que cuidar da criança. Então, a mulher não tinha direito a bens, à propriedade, à conta bancária, a nada. Depois disso que a gente começou a ocupar esse espaço de conseguir ter a custódia dos nossos filhos. E hoje se estrutura muito esse lado realmente que vocês falaram do judiciário beneficiar mulheres, mas não é um benefício para as mulheres, mas é para as crianças que eles veem que as mães vão conseguir cuidar muito mais dessas crianças do que os pais que não são ensinados desde criança a cuidarem de crianças. Nós somos educadas desde crianças a cuidar de bebês. Nós somos ensinadas desde crianças a brincar de casinha. Vocês são ensinados a dominar o mundo. Vocês são ensinados a outras coisas diferentes. Mas aqui, lembrando, eu sei que existem famílias diferentes, eu sei que tem famílias que vão educar você diferente, que vão educar ele diferente, mas quando nós falamos de sociedade, é exatamente por esse motivo que a justiça, de certa maneira, direciona para as mães a custódia dos filhos. E aí entra um questionamento também. Em dados, existem pouquíssimos pais que pedem a custódia dos filhos ou a custódia total dos filhos. E nós, feministas, defendemos o quê? Não a custódia total para as mães ou a custódia total para o pai, nem para responsabilizar totalmente a mãe do trabalho do cuidado, mas uma guarda compartilhada, porque é injusto uma criança ficar na sexta-feira com a mochilinha esperando o pai e o pai não chegar, porque o pai decidiu viajar no final de semana. Ou a criancinha fica mandando mensagem pro pai falando: pai, por favor, você não vai vir me ver? Vai ter coisinha na escola. Isso acontece com muitas crianças, porque nós temos milhões de crianças sem o pai na certidão de nascimento.
Então, assim, nós percebemos que a justiça, sim, de uma certa maneira, acaba beneficiando a criança para ter contato mais com a mãe do que com o pai, porque se imagina que existe essa estrutura onde as mulheres vão cuidar dos filhos muito melhor do que os pais, e por isso se leva para o lado feminino. Mas isso não quer dizer que homens não sabem cuidar de crianças, que homens não podem ser bons pais. O que nós imploramos mesmo para a sociedade é que cobre a paternidade dos pais, que os pais fiquem presentes, que os pais amem seus filhos, que os pais visitem as crianças. Por exemplo, eu acho muito injusto que o pai falou agora que ele não vê a filha há 6 anos. Mesmo que exista essa lei de alienação parental, quem está sofrendo não é tipo você e a mãe, são as filhas, que basicamente não vão ter acesso também ao pai. Mas aí entra o questionamento, porque há 6 anos também a justiça não libera que você veja suas filhas, não tem algo por trás que é individual de você? Não quero entrar no mérito também, mas é esse questionamento. Quem está se beneficiando disso não está sendo nem você, nem a sua esposa. Quem está sofrendo mesmo é a criança que não está tendo acesso ao pai. Então, a nossa defesa é realmente a guarda compartilhada de forma igualitária para os dois terem essa responsabilidade e a criança, no final de tudo, sair com uma família saudável. Eu sou Caroline Sardá, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos e eu me identifico como feminista e sou organizada em movimentos feministas porque eu acredito na organização de mulheres pelos seus direitos. Eu acho que apenas pela organização de mulheres a gente vai conseguir garantir a nossa libertação e também conquistar as nossas reivindicações. Eu vou justamente nessa linha. Quem é beneficiada é a criança, não se trata da mãe. A custódia é sobre a criança. E o judiciário, felizmente, que inclusive é composto majoritariamente por homens, juízes de primeira instância, desembargadores, enfim, ministros dos tribunais superiores, são homens, né? E entendem dessa forma porque entendem justamente, e aí vocês gostam de citar essa questão dos dados, né, de forma subjetiva, então vamos pegar quantos homens... Mas vocês citam de forma subjetiva e não de forma objetiva. A gente pode pegar, então, quantos... A gente pode pegar homens que são presos por não pagar pensão, e tem que ouvir aqui que é para a mulher, porque o cara paga R$400 e ele acha que realmente está bancando a mulher, né? É uma coisa cômica, chega a ser cômica. Não, chega a ser cômico, eu estou dizendo, dando um exemplo. Não paga um mês de comida da criança. E tem que ser preso mesmo, né? Porque, assim como o discurso é a mulher fez, então são contra o aborto porque a mulher fez, então tem que arcar. Ué, o homem não fez, então tem que arcar, né? Então tem que pagar mesmo, tem que se responsabilizar por isso. Então, isso é importante. Em relação à medida protetiva, isso não implica no processo criminal. Então, se ela fez uma medida protetiva, eu não sei o que aconteceu entre vocês, e não é da minha conta, é do judiciário e da conta de vocês, mas isso em si não pode ser um impeditivo para você não ver os seus filhos. E eu concordo, você não pode, entende? Então, quais são os motivos que o judiciário não está deixando você ver os seus filhos? Eu não sei, eu desconheço. Agora, a medida protetiva em si não é motivo para isso, até porque a relação casal, né, é uma coisa, a relação com os filhos é outra coisa. Olha, gente, eu acho complicado isso, tá? Porque, assim, não tô falando especificamente do caso deles, porque eu não sei o que tá acontecendo, né? O que aconteceu entre eles. Mas se a mãe tem uma medida protetiva, né, com o pai, é, dependendo do caso, realmente pode ser um impeditivo dele ver as crianças, porque se ele pode ter feito algo com a mãe, ele também pode fazer com as crianças. Olha a quantidade de notícias que a gente tem de pais que matam filhos para se vingar da mãe, sabe? Existem milhares e milhares de casos, só abrir a TV no Balanço Geral, sei lá. Então, eu acho que pode sim ser um impeditivo. Eu não tô falando que é nesse caso específico, porque eu não conheço ele, não conheço a história dele, nem o que aconteceu. Mas eu acho que em alguns casos pode ser sim. Né? Então, nesse sentido, nós dois, inclusive, estamos de acordo que você tem o direito de ver os seus filhos se, enfim, você não deve nada à justiça. Então, você tem esse direito. Eu sou o Leonardo Grandini, tenho 22 anos, sou advogado e também jornalista, ganhei repercussão por conta de alguns embates com figuras famosas da extrema-direita e desse universo Red Pill. E eu me entendo enquanto um homem feminista, porque eu acredito que vá muito além das liberdades individuais e das características individuais o aspecto do machismo na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Mas na América Latina isso é mais pungente, né? Então eu me entendo como um feminista porque fui criado por uma mãe presente nesse aspecto, fui criado por vó, fui criado por pessoas que me orientaram,
que me instruíram. Inclusive, minha mãe também é advogada e advoga em defesa das mulheres, então eu cresci num lar que me orientou de certa forma nesse sentido e acabei me instruindo com o passar do tempo, enfim, em relação a esse assunto, né? E lido bem aí com esse novo universo red pill e masculinista que assombra hoje as redes sociais no Brasil e no mundo. Eu discordo dessa frase porque ela diz que as mulheres são favorecidas por esse fato. Primeira coisa é que é um fato, as mulheres ficam mais com a guarda dos filhos, mas não acho que elas são favorecidas por isso. Acho que é, inclusive, muito triste e reflexo do machismo que isso seja dessa maneira. Porque dizer que elas são favorecidas significa que elas estão tendo algum tipo de benefício. E eu pergunto, qual é exatamente o benefício de você ser a pessoa responsável pela produção e reprodução da vida de um outro indivíduo? Qual é exatamente o benefício de você ter que arcar com todos os custos financeiros, emocionais, etc., cotidianos, da produção e reprodução da vida de uma criança? Não estou dizendo que é ruim, digo, acho que as pessoas que são mães, pais, etc., genitores, que querem seguir esse caminho, escolhem, por livre e espontânea vontade, adquirir essas responsabilidades. Mas é horrível você ter que ter essa responsabilidade individualmente, sem a contrapartida disso ser dividido. E eu acho que aqui se inverte um pouco qual é o problema real. Porque o problema real não é que as mães ficam com a guarda. O problema real é que os pais são pais ausentes. Da mesma maneira, quando se fala sobre falsas acusações, o problema não são falsas acusações, em que pese elas existam. Mas o problema real é a subnotificação de uma série de casos de violência. E eu acho que essa metodologia que vocês implementam de inverter as coisas, quem distorce a realidade, na verdade, é quem faz esse tipo de coisa. E vocês criam aqui uma concepção que é simplesmente irreal, porque o judiciário, sendo em sua maioria masculino, supostamente está beneficiando as mulheres e os principais atingidos estão sendo os homens. Segundo o Careca, o judiciário é matriarcal, né? Então, o cenário pintado é o seguinte: tem um setor de homens feministas que beneficiam as mulheres, tem um setor de homens oprimidos que não são capazes de enfrentar os mandos das mulheres, todas as outras mulheres são feministas porque querem punir os homens, e os únicos que estão fazendo as coisas certas e lutando pelo justo é um grupo seleto de pessoas que defende a ideologia que vocês defendem. Parece que ele falou da psicose, né? Que a gente tem meio que um negócio de psicose. Foi psicose ou... Eu falei Vamos lá, vencedor. É engraçado. A sensação que eu tenho é que é psicose. É A engraçado Mandy que parece que parte deles isso. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou redatora, sou militante há mais de 10 anos e faço parte do Rebeldia e do PSTU. E eu me declaro feminista porque eu luto pelos direitos das mulheres e eu luto para que a gente tenha equidade nesta sociedade. Mas o meu feminismo, ele tem um corte bem marcado de classe. Por isso que eu me reivindico feminista marxista, feminista classista. Porque eu entendo que a luta em defesa do direito das mulheres tem que estar combinada com a luta contra o sistema capitalista, contra este modo de produção e reprodução social, que é o que perpetua os privilégios e as desigualdades. Não sei se a Mandy encerrou, porque na realidade, antes de vocês, a Jamile já tinha me pedido há mais tempo. Tá certo, que ela Jamile, gostaria de falar, por mas eu não favor. sei se tu encerrou, Mandy, o teu... É isso. Léo, você falou que nós invertemos, inclusive também foi uma fala dela, não sei se tu utilizou essa palavra, mas que nós invertemos dados. Sua colega, antes da tua fala, ela chegou a dizer assim, existem dados, algo muito subjetivo, que homens nem entram com o processo, ou menos homens entram com o processo, mais ou menos assim. Não citou qual é a fonte, não citou que tipo de dados esse, porque eu desconheço, né? Até porque... Não, mas tu desconhece todos os dados, né? Os únicos dados que tu conhece são os dados que tu inventou na tua cabeça. Porque quem entra querendo a guarda são, em sua maioria, o sexo masculino, o pai, que quer ter acesso aos seus filhos. E aí existem dois pontos aqui. Primeiro ponto, que foi citado aqui, mas não entre você e você, mas sim entre a sua colega, que ela chegou a dizer assim, existem pais ausentes ao ponto de não terem sequer as crianças o nome no registro civil. Calma lá. Como pode uma mãe ficar grávida de uma pessoa que não tem um elo, não tem uma afetividade, não tem sequer um relacionamento mais sério e ficar grávida, ao ponto de não conseguir encontrar, localizar o endereço, porque hoje, se uma mãe vai registrar e não tem o nome do pai,
o Ministério Público inicia um processo de averiguação de paternidade. Se não encontrar realmente esse pai, não tiver informações nenhuma, a criança vai ficar sem o nome do pai no registro civil. Olha a que ponto estão chegando, e vocês não abordam esse tema Mas se o da pai sumiu, é responsabilidade culpa da da mãe? mulher. Eu vou continuar porque eu Sim. esperei todo mundo Se o falando. pai sumiu, é culpa da mãe. Ao É culpa da mãe, eu vou dizer ao por quê. ponto da mulher se relacionar, criar uma vida de total irresponsabilidade numa situação e num contexto como esse, e depois vocês vêm aqui botar a culpa de novo no sexo masculino. Mas, gente, se o pai abandonou a criança e não quer ser pai, se recusa a ter essa criança, a culpa é da mulher. Pelo que eu saiba, não se engravida sozinha. O que o sexo masculino tem a ver com isso? Segundo ponto, infelizmente, como eu havia falado, e aqui eu vou frisar, os homens entram sim querendo ter acesso. E, infelizmente, aqui eu vou concordar com você, e eu acho que você também citou isso daí, que chega em alguns momentos, homens e mulheres também, tá? Mulheres também, que o pai com a guarda, as mulheres não vão pegar as crianças no dia da convivência. Eu não uso visita, porque eu odeio essa palavra, no dia da convivência. Mas isso é um número, voltando aqui para as pessoas que eu conheço, e os homens que eu conheço, e os pais que me procuram, é totalmente... Ó, as pessoas que eu conheço, não é a sociedade, não é dados, é as pessoas que eu conheço. imaginável uma situação como essa, porque eles buscam o acesso. Agora, o que eu estou querendo te falar é que se o pai ele procura a justiça para ter acesso a conviver com os seus filhos, por causa justamente que a mãe impediu, o próprio judiciário vai lá e diminui os dias. Eu tenho um caso, só para tu ter uma ideia, e aqui um caso interessante que os próprios pais entraram num acordo, olha a situação, entraram num acordo de tantos dias de convivência, né, fixando aí a guarda compartilhada que ela citou, né, que na minha visão, se for aplicado da forma como eles escolheram, os pais escolheram, que beneficiava o direito da criança, né, de ter ambos em proporção igual, o Ministério Público se manifestou contra e o juiz não homologou aquele acordo. Ele só chegou a homologar depois, sabe quando? Quando tivemos que recorrer, sabe? Porque ali era o interesse, porque na visão deles, mesmo sendo guarda compartilhada, eu creio que você não sabe disso, eles não querem aplicar uma guarda compartilhada justa de 50%, ou chegando no percentual de 50% para cada genitor. Eles colocam, mesmo sendo uma guarda compartilhada, eles colocam lá de referência o materno, sabe? E o pai, aqueles finais de semana alternados. E é isso que eu fico chateada. Eu queria apenas, de maneira bem Só pra rapidamente, dizer que eu rápida, concordo nesse só ponto. responder algumas colocações. Como no caso da Jamile, foi bom que vocês concordaram que existe o problema, a alienação parental existe, é um fato social que tem que ser observado. Quando cita-se um argumento falacioso de que no judiciário, assim como na política, a maioria são homens, eu cito para vocês o seguinte, pesquisem existe um protocolo do CNJ chamado Justiça com Perspectiva de Gênero. Se você pegar esse protocolo, ele praticamente obriga o juiz a tomar a voz da mãe, nesses casos, como a que determina, é determinante. Muitos juízes têm medo de tomar a punição do CNJ se eles não seguirem essa cartilha. E eu fui estudar, enfim, eu fui analisar sobre essa questão dessa cartilha. Quando eu pego, se não me engano, são 20 pessoas que participam ali, eu fui pesquisar a vida de cada um. Todos feministas. Então, quando você manipula a informação falando, não, mas a maioria do judiciário e da política são homens, o feminismo é muito bem organizado e isso eu tenho que reconhecer. Isso eu reconheço que o feminismo é muito bem articulado e assim, organizado. Então, eles forçam em pontos específicos, estrategicamente falando, que obrigam o próprio judiciário a tomar a voz e o interesse da mãe como o principal e deixar o homem de lado. Porque se você for e der para o homem o direito, você vai estar entrando nesse problema, você pode sofrer uma punição do CNJ, você enquanto juiz pode ter uma punição. Eu vou te dar um exemplo, só para a lei que foi criada, agora eu não recordo o número da lei, em que se tiver indício... Ó, já tá ali, ó, falando mais uma fake news, né? E que bom que tem essa nota aí no debate para impedir, né, essas pessoas de saírem falando inverdades e espalhando desinformação, né, que pode prejudicar, sim, muitas mulheres no Brasil. Indícios de violência doméstica envolvendo a mãe, aí é o que tu falou, que não teria a ver. Se é uma medida protetiva que só envolve a mãe e o pai, não teria reflexo para com a criança. Só que hoje existe uma lei específica que, se tiver um processo de guarda e o juiz verificar que há indícios de violência doméstica entre mãe e pai,
coloca-se a guarda provisória para a genitora. Mas, gente, isso não é uma coisa ruim, né? Porque imagina, se um cara bate na mulher, o que que impede ele de bater nos filhos? Sabe? Isso pra mim não é uma coisa absurda, não é algo que a gente deveria ser contra. Exato. Não, é perfeito. Foi uma colocação que Corretamente, faz. poderia Então, vamos lá. Corretamente seria se de fato houvesse um fato concreto específico. Porque quando você cria a possibilidade da mulher dizer o seguinte: eu estou afirmando, eu não trago provas, eu não trago evidências, qualquer que seja a evidência, e eu digo, olha, o meu filho está sendo abusado, eu estou sendo abusado. Bom, é isso que ele tá dizendo. Opa, é o que você quer, protetiva? Toma a medida protetiva, na hora. Não tem Sem discussão. provas, É né? Sem determinado, provas, né? assim, é determinado. Inclusive, nós temos aí diversos delegados sendo punidos quando não dão a protetiva, ele é obrigado a dar. Anulou o trabalho do delegado, o delegado é inútil, ele está vendo que é mentira, mas ele tem que entregar. Eu ouço esse relato, já ouvi no meu direct diversas vezes, os caras indignados, ó, eu estou sendo anulado. É que, gente, aqui ele coloca a situação como se mulheres que pedem medidas protetivas fossem loucas e vingativas. Do tipo assim, cara, tô de cara com meu marido, quero afastar ele, então vou pedir uma medida protetiva. É tipo assim, mulher é doida, sabe? Do tipo, não é como se pra mulher ir fazer uma medida protetiva ela realmente estivesse passando por isso, sabe? Mulher não é doida, ela não está fazendo medida protetiva a nada. Como delegado, estou vendo que aquilo não é verdade, eu tenho que dar protetiva para aquela mulher. Então, vamos supor que do princípio que foi, de fato, aconteceu o abuso, eu concordo. O grande problema é, por quê? Só a palavra da mulher dita que aquilo seja uma verdade. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Vivemos agora ontem, por exemplo, foi inocentado um jogador de futebol por 4 juízes, porque a palavra da mulher tinha condenado ele em primeira instância. Gente, jogador de futebol ser inocentado não é nenhuma novidade, não quer necessariamente dizer que ele não fez nada, né? Temos aí o caso do Daniel Alves, né? Que foi absolvido, mesmo com todas as provas, ele foi absolvido por falta de provas. Isso não quer dizer que ele não fez, tá ligado? Ele só foi absolvido porque os juízes decidiram que faltava provas. E aí, quando chegou na segunda instância, 4 juízes, 3 juízes mulher e 1 juiz homem, disse, não tem evidência alguma aqui, não estamos dizendo que ela Isso não é poder. tenha passado, mas só que ele não fez, então não pode dizer que ele fez. Por isso que a justiça é recursal, você pode recorrer. Mas aí tá, mas e quem entrega para esse cara? Quem que entrega para esse cara a destruição da imagem dele? Ninguém, nunca mais. Isso não Nunca mais. A carreira dele foi Gente, qual é o jogador de futebol que teve a carreira dele destruída por uma falsa acusação? Pelo amor de Deus, olha o goleiro Bruno, que esquartejou a mulher. Ele tem fã. Ele joga, ele é contratado. Qual é o jogador de futebol que teve a sua vida estraçalhada, a sua carreira destruída? Eu não conheço nenhum. destruída, segunda instância é pra isso. nunca mais esse cara vai... Então tá porque é o tudo seguinte, bem. existe a Vai sim, narrativa de que Bruno voltou. o judiciário é patriarcal e ele só foi liberado por quê? Porque o judiciário é patriarcal e porque ele é rico. Esse cara nunca mais vai se livrar dessa pecha. Vai sim. Igual o goleiro Nunca Bruno. mais. O goleiro Bruno não. André Aranha não sai de casa até hoje, porque a dona nós Mari estamos falando Ferrer de disse casos. que ele é um abusador. Nós estamos gente, falando não. de casos, gente, nós estamos Não, ele veio falar da dona Mari Ferrer, que o agressor dela nunca mais saiu de casa. Isso é mentira. Quem nunca mais saiu de casa foi a Mari Ferrer. Tá? Eu nunca vi um linchamento do agressor dela quanto foi feito com ela. Tá? A campanha que foi feita contra a Mari Ferrer na internet foi uma coisa desumana. Tá ligado? A menina ficou socada em casa com problemas mentais gravíssimos até hoje por causa disso. Ele veio falar uma bosta dessas. falando de Eu casos tava- aqui de eu queria falsas falar. acusações. Ela citou o goleiro Bruno, que não entra aqui. Nós estamos falando de Mas falsas você não tem acusações. certeza que é uma falsa acusação, Tá, não, porque ele houve foi falha condenado, é processual. diferente. Houve Não, falha processual. O foi isso foi exemplo que o citado. Alexandre Paiva Pode colocou falar. aqui são de falsas acusações. A consequência é que uma falsa acusação vai prejudicar esse homem. É uma A epidemia gente hoje. teve um cronômetro bem grande para eles. Vamos Sim, ouvir sim. aqui a mãe. Eu acho... O Aldir ainda falta falar. Depois a gente passa para ele. Eu digo assim, do time de cá, né? Claro. Eu acho irreal essa ideia de que tem uma cartilha feminista no judiciário, E tem. porque qualquer pessoa, em especial mulher, que já tenha ido a uma delegacia da mulher e já tenha precisado pedir medidas protetivas e fazer um boletim de ocorrência, sabe qual é o constrangimento que se passa nesses ambientes. Tudo que Porque, precisa provar. em teoria, uma mulher deveria ser sempre atendida por mulheres, mas o que ocorre é que você chega na delegacia da mulher e você é atendida por homens.
Homens que questionam o seu depoimento, você é desincentivada a pedir as medidas protetivas, você é questionada de por que você não buscou caminhos alternativos antes de você registrar aquela violência, seja qual for a tipificação, e eu não acho que isso condiz com o comportamento de um sistema que implementaria uma cartilha feminista. Não acho. Sim, cara, eles inventam um mundo inteiro diferente na cabeça deles, eles agem como se esse mundo existisse. Inclusive, o negócio, esse argumento de que as mulheres, basta elas dizerem que aí já é considerado, isso comprova como o feminismo manda na sociedade. Bom, existe um juiz. Quando uma mulher faz um pedido de uma medida protetiva, o juiz avalia se aquela mulher está em risco de vida. Se ele avaliar que ela está em risco de vida, ele concede a medida protetiva. Mas depois o processo penal será julgado com o homem tendo todos os direitos, inclusive o direito a ser considerado inocente, como todos os outros processos. Não é assim Então, que assim... Na teoria funciona assim, tá? Tudo bem. Na teoria, uma mulher deveria ser atendida por uma mulher. Mas na prática, a mulher chega lá, necessariamente, ela por quê? tem que ser Discriminando os revitimizada. homens por causa de Ela alguns? tem que ser revitimizada porque ela tem que recontar o processo de violência pelo qual ela passou. Ela vai ser questionada perante isso. E essa é a realidade. Não deveria ser Agora, eu questionada? quero colocar aqui um outro A pessoa não ponto. deve ser questionada? Ela deve ser, Depende. em primeiro lugar, uma pessoa, seja mulher, homem, qualquer pessoa, vítima de violência, acolhida e escutada. Em primeiro lugar. E eu acho que você também parte desse pressuposto. Mas eu quero colocar aqui uma outra questão que tem a ver com a guarda compartilhada, porque eu acho que um passo importante tem a ver com a gente reivindicar que os pais não sejam ausentes e assumam a paternidade e que a guarda possa ser cada vez mais compartilhada, mas acho que também é importante exigir medidas de guarda a partir do Estado. Que o Estado seja responsabilizado como um agente que precisa cuidar das pessoas e das gerações que estão crescendo para que elas cresçam com acesso à educação, para que elas cresçam saudáveis, para que elas cresçam morando bem, para que elas cresçam em condições plenas de contribuir com a sociedade. O problema é o Estado capitalista, na democracia burguesa ou em outros regimes, inclusive da forma como funciona, ele não é capaz de permitir, de conceder esse tipo de direito, porque ele joga essas atribuições para a esfera privada. E quem tem que arcar com esses custos, essas responsabilidades, em geral, são as mulheres. Então, eu, enquanto feminista, marxista, socialista, defendo, inclusive, não só que o pai dê um passo adiante, mas que, inclusive, a gente construa um outro tipo de sociedade baseada numa outra lógica, que é a lógica coletiva, e que aí tenham, sim, inclusive, medidas, por exemplo, creches, lavanderias públicas, refeitórios públicos, para que a mulher não precise, ela, arcar com os trabalhos domésticos, para que isso passe a ser problema geral, que as creches sejam públicas, é uma medida fundamental, porque aí você tira, em especial, dos ombros da mulher, mas você tira do âmbito privado o problema de você garantir uma vida plena e saudável para as crianças. Elas perguntaram assim, ou afirmaram, não me lembro bem, que não há um poder, um favorecimento da mulher, ou questionaram onde é que está esse favorecimento. O favorecimento na justiça da mulher, no caso da guarda compartilhada, é o poder de decidir se ela tem o direito de ficar com a criança. O que feministas falam, foi falado aqui, não sei se na gravação ou se foi só em off, que a questão não é, foi falado por ele, por ela, se eu me lembro bem, a questão não é a mulher, não é a mulher que está sendo beneficiada, é a criança. A mulher, na verdade, está tendo o peso de ter que cuidar da criança. Não é assim porque ela tem a guarda, ela não tem a obrigação de cuidar da criança. Não legalmente. Então ele tá dizendo que a mulher, ela só quer decidir que ela não vai cuidar da criança. Gente, em que mundo que eles vivem? Tipo assim, a grande maioria das mães tem que fazer absolutamente tudo pela criança, deixam de viver a própria vida para poder cuidar da criança, porque os pais não são presentes. E isso é a maioria, sabe? Um pai que quer ser presente não faz parte da maioria dos casos. E se as mulheres têm um pai que quer ser presente e elas querem impedir que ele seja, provavelmente existe uma motivação por trás, né? A gente vê aí os dados de violência doméstica são alarmantes. Então, quantos desses pais não devem cometer violência doméstica? Por que que uma mãe iria querer ter um pai que comete violência doméstica perto dela e dos filhos, entendem? Então, mulheres não são loucas, mulheres não são vingativas, sabe? Qual é a mulher que vai querer ter para si, sozinha, toda a responsabilidade de ser mãe, entende? De cuidar de uma criança.
óbvio que ela gostaria de ter que o pai fosse presente para ajudar ela. Se ela não quer isso, provavelmente tem uma motivação muito forte por trás. Ela tem a guarda, e aí a partir dela ter a guarda, ela pode deixar com a mãe dela, ela deixa com o vizinho, ela vai deixar por aí. Ela pode fazer isso, não estou dizendo que toda mulher vai fazer isso. Não, inclusive quase nenhuma faz. Mas você ter o E deveria fazer, né? Porque assim, o certo seria que as mulheres tivessem uma rede de apoio, principalmente mães solos, né? Que tivessem amigos, vizinhos e parentes que pudessem ajudar ela a cuidar da criança. Isso seria, sim, o ideal. Não tem problema algum a mãe deixar o filho com a avó, né? Deixar o filho com a amiga por alguns momentos para ela poder também ter uma vida. poder é o que faz a diferença. E quem tem o poder nesse caso é a mulher. Ela tem você ter preferencialmente a guarda é poder. Você ter preferencial ou obrigatoriamente o dever, isso é dever, isso aí não é poder. Quando, na segunda afirmação que foi feita algumas vezes aqui, que nós temos um problema sério e objetivo de que existe uma quantidade muito grande, 80%, de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. 80% é isso? Não, eu falei milhões, assim. Milhões, assim, Hoje, ok. milhões, já chegou em milhões. Em todos esses casos, a mãe é a responsável por isso. Por quê? Porque quem decide se o pai vai estar na certidão de nascimento é a mãe. Se ela quiser, ela registra sozinha. Se ela não quiser registrar sozinha, ela chama o pai. E se o pai não quiser vir, ela aciona a justiça e a justiça chama o pai. 100% das vezes em que acontece esse problema, isso é um fato. É culpa da mãe porque não quer chamar e não quer intimar o pai. Mas, gente, pensa, tá, mulheres engravidam de homens que não querem ser pais da criança. Mesmo que ela obrigue, é uma dor de cabeça, sabe? Tipo, querer forçar o cara. Eu acho que deveriam, né? Deveriam forçar o cara a pagar pensão. Mas os caras não querem. Buscar a justiça pra forçar o cara a conviver com a criança vai dar no mesmo que nada, porque ele não vai querer conviver com a criança, sabe? Tipo, aí a culpa é da mulher que o cara não quer conviver com a criança, sabe? Fatos são objetivos. Se for fato, não é subjetivo. Se for subjetivo, não é fato. Isso é um fato. Nós temos esse número de crianças sem o pai na certidão de nascimento. Em 100% das vezes, quem tem a última palavra, se o homem vai participar ou não, é a mulher, porque ele vai ser chamado se ele não quiser. E se ele quiser e ela quiser na sala de parto se ela não permitir. Se ele quiser ter o nome dele na certidão e ela não quiser, ela registra, ele pode nem saber que ela engravidou dele. Então, e se a mulher não quiser ter aquele filho, ela quiser entregar em adoção, ela entrega. Se o homem não quiser ser pai daquele filho e a mulher quiser que ele pague, ele vai pagar. O problema é, ele não tem o poder e ele não tem o direito, ele tem o dever. Vamos chamar esses homens, porque a gente quer a igualdade, a gente vai chamar os homens para eles terem a obrigação de pagar. Obrigação não é igualdade, obrigação é igualdade, direitos e deveres iguais aqui, direitos e deveres iguais aqui. Aí seria igualdade. Se fosse assim... Mas, gente, eu acho engraçado que essa galera é contra o aborto, né? Porque, assim, se eles são contra o aborto, eles são a favor que a mulher arque com a responsabilidade de gestar e de parir a criança, de criar a criança, né? Então, ela é obrigada a ter criança porque o aborto não é legalizado, né? Não é permitido. Então, mas aí ele é contra o cara ser obrigado a pagar pensão? Eu não consigo entender, sabe? Então, tipo, make it make sense. Ou tu é a favor do aborto e é a favor que o cara não pague pensão, ou tu é contra o aborto e é a favor que o cara seja obrigado a pagar pensão. Não seria feminismo porque não é isso que o feminismo propõe, não é isso que as leis que são criadas, são propostas pelo feminismo, são propostas como vocês propuseram aqui, mais obrigações e deveres para os homens, mais direitos para as mulheres. E vocês chamam isso de igualdade. Não é igualdade. Isso é feminismo, mas não é igualdade. Olha, só uma avaliação. Primeiro, depois você pode responder, porque genuinamente teve uma colocação sua que me assustou um pouco quando a Amanda estava falando, e você disse que é culpa das mulheres os homens largarem, elas e as crianças. Não, culpa, assim, são elas que são as responsáveis pelo nome não estar lá ou pelo não estar lá. Antes disso, se elas quisessem eu estou retomando outra fase. Bom, o que eu me lembro é que foi isso que eu quis dizer. Não era sobre o registro. Eu Mas, acho enfim, que pode falar. foi sobre o registro.
Não, mas O que eu falei era foi antes, isso. era anterior ao Mas essa registro. questão do Era registro sobre, é importante. sobre abandono Eu acho importante parental. a questão do Você registro. falou que a mulher tem responsabilidade sobre o homem abandonar o filho. A gente estava, ele falou. Se o pai Uma sofreu, vez, a o culpa feminismo da pega mulher. Sobre os piores homens, o feminismo pega os piores homens e coloca como se aquilo fosse, ele inverte. Aí o feminismo inverte, pega Gente, mas é que assim, os piores homens são a maioria. Os bons são raros. Essa é a questão. os piores homens e coloca Não era sobre eles registro, tá? como Pergunta. Foi os sobre isso. culpados É que ela por falou, tudo. Se ele você for foge. pegar, no Brasil nasce, sei lá, a estatisticamente falando, milhões de crianças por ano. Vamos supor, eu recentemente até gravei um vídeo sobre isso, se não me engano foram 63 mil crianças no ano passado, ou 2023, sem o registro, 63 mil. E no mesmo ano você pega, nasceram milhões. Então, peraí, de 1 milhão, por exemplo, que 1 milhão de crianças que nasceram no Brasil, só 63 não tem. 980 e tantos mil pais foram lá e colocaram o registro da criança. Então, eu acho que o feminismo erra quando pega, assim, ó, a exceção da masculinidade do homem e transforma ela numa realidade como se aquilo fosse... Generaliza, né? Mas é que assim, ó, 63 mil não tem registrado. Ter os pais registrados não significa que eles são presentes. Entendam? Existe um abismo de diferença entre ter o pai registrado e ele ser presente de fato. Generaliza totalmente, porque se você pegar a realidade fática, números, dados, a maioria esmagadora dos homens estão presentes, querem viver, querem compartilhar, querem participar. E a prova disso são os registros. Os registros na esmagadora... Não, a prova não são os registros, porque ser registrado, o nome do pai não significa que o pai faz parte da vida da criança ou que ele quer fazer parte. Não, entende? maioria, os homens fazem de fato o não registro. significa que não, o pai ok, não, é não. presente. E uma outra coisa, você E vai falar... 55% das mães brasileiras são mães alienação solo. parental. O São pai dados. que quer, aí Aí, entra ó, o dado... a maioria das mães Não. cuidam dos seus filhos tendo o pai E aí ausente. o tema diz que é o seguinte, por quê? Porque a mulher tem esse privilégio, ganha, o judiciário dá pra mulher... Mas privilégio de ter que cuidar dos peraí, filhos. qual que é o privilégio de, primeiro, que não Você tem sentido- filhos? Rapidinho. Não. O privilégio é você conviver, você Primeiro, abraçar, rapidinho, pegar não. no colo. Não, tudo Não, bem, não, que na- bom, na tudo minha bem. visão, Mas Você qual- poder, se você tem- Mas quiser. primeiro você Porque- poder ter o teu mas filho primeiro pra dar que um não beijo tem- nele à primeiro- noite. Ó, viu? Aqui a gente tem uma demonstração clara do que significa ser pai e o que significa ser mãe. A gente sabe que a mãe, ela tem que cuidar do filho, tem que fazer todas as tarefas domésticas, tem que cuidar da educação, tem que cuidar das demandas emocionais, psicológicas. Para o pai, é conviver, é segurar no colo, é tipo ter um bichinho de pelúcia, é tipo ter um cachorrinho. Isso é ter filhos pros homens, sabe? É, Não tem Boa lógica. noite, bom Alexandre, dia. tem que analisar esses 55%. Eu já expliquei isso daí, mas agora eu vou usar uma outra vertente, eu não vou entrar porque eu não gosto de ficar debatendo o mesmo tema. São 55%, mas tem que analisar, desses 55% são colocado, pelo que eu estou vendo, mães que estão separadas, aí colocam elas, por estarem separadas, como mãe solo. Aí complica a situação. Aí Nós vamos fazer um complica porque nós vamos ter levantamento. também 55% de pais solos. Então E o lá, mais criando, provável- e aí diante de toda a discussão, não falam quando a mãe abandona os filhos, que o pai tem a responsabilidade de o pai fica lutando aí para receber algum dinheiro da mãe, porque a mãe sequer abandona 100% na questão material para os seus filhos, porque elas não dão um centavo. Quando o pai pega a guarda, elas não querem ajudar com nada. eu queria saber os dados de quantas mulheres não pagam pensão e quantos homens têm a guarda dos filhos, porque eu admito que eu não sei, mas eu imagino que seja uma quantidade bem pequena. E quando entram com processo, casos reais no escritório, que lutam para se esconder do oficial de justiça para não serem citados. E aqui eu quero te trazer algum exemplo do que você falou, e eu não estou falando que você está errada. Eu estou falando que o que você falou era o que era para ser certo. Você falou que a medida protetiva é concedida quando a mulher está com risco à sua integridade física. Esse era o certo para ser, se for para deferir a medida protetiva, quando a mulher está em De risco. fato. Só que o que acontece hoje, só para você ter uma ideia que eu acho que você não tem noção. Se a mulher chegar na delegacia e dizer assim, ele me chamou de feio, ponto. Vai ser concedida a medida tenho protetiva para a casos, mulher. eu tenho- Casos reais, você Nós não temos caso sabe. real, Você está mas dizendo que eu mas não é a sei por situação. algum motivo? Não, Você porque- sabe a minha história de porque vida? provavelmente- Porque eu estou Então- falando aqui do lugar de uma pessoa que Porque já eu teve estou que fazer o falando- pedido da eu medida nega protetiva. fatos, você nega Eu fatos. falo posso do lugar de concluir? uma pessoa que fez Eu o posso pedido concluir? de uma medida protetiva. Eu tenho experiência, passei por isso, acompanhei mulheres nessas situações, sofri uma situação de violência doméstica e fui desincentivada a Protetiva você fez pela relatar. internet. Eu
fui assim, Para que a desincentivada a delegacia você pede na relatar. internet? Dá para pedir para Já internet. entendi, assim, você sabe que não Pessoal, necessariamente... vamos só ouvir a conclusão da Pessoal, Jamile. é a forma que está sendo aplicada. Então, se a mulher chegar lá, independente se está tendo um risco de vida a ela, está sendo concedido sim a medida protetiva. E detalhe, de uma pessoa que eu estou falando que você não saberia, porque na prática judiciária você não está lá todos os dias para ver. É por isso que eu falei isso. Não sei da sua vida pessoal e também não quero entrar nesse assunto. Segundo ponto, você falou que, e aí você agora entrou nesse assunto pessoal da sua vida, dizendo que já foi à delegacia e não teve assistência. O que eu posso falar como profissional que categoricamente quase toda semana estamos lá na delegacia, principalmente na delegacia da mulher, que é o caso mais específico do escritório, que é o caso específico do escritório, e o que a gente vê, enquanto eu estou lá, são pessoas atendendo de forma respeitosa, delegada prestando assistência e, inclusive, os investigadores prestando todo o auxílio. É isso que eu vejo, então é por isso que eu falo dessa forma, no sentido de que as delegacias estão, sim, preparadas para acolher. Aí eu não posso colocar todas, porque você está me falando de uma situação pessoal e você presenciou, não é um disse-me-disse, tá? Mas o que eu posso falar para você, o que eu vejo de todas que eu já fui, é que eu vejo delegacias preparadas, um sistema totalmente integrado para acolher essas supostas vítimas, né? Porque aí vai ser averiguado se realmente são vítimas ou não, mas que tem e que existe. Aí que tá, eu não sei se existem os dados sobre isso, mas eu gostaria muito de saber, porque eu acho que esse debate ele fica um pouco meio que chegando a lugar nenhum, porque as duas estão falando de experiências pessoais, né? Então a gente não tem como debater experiências pessoais para falar do coletivo. Eu não, Jamile, só, desculpa. só um Tá, claro, comentário. claro. Eu não estou entendendo. Ou a delegacia está preparada e ela age muito bem, ou a delegacia, diante de um relato de o cara é feio, tipifica isso na Maria da Penha. Mas aí não é questão São coisas, ou Primeiro, você vai por um violência lado, psicológica. ou você vai por O outro. que eu Só falei, isso. Violência o psicológica. que eu falei de todas as delegacias que eu passo, É o porque crime disso você aí. citou que você foi à delegacia e não prestou assistência. Então aqui no caso eu não poderia generalizar mas por é causa que do tem teu uma caso. inconsistência tá? no seu Não tem discurso. Não tem inconsistência nenhuma, nenhuma. zero. E aí o que eu falo para você na questão da quem concede medida protetiva não é o delegado, é o juiz. No delegado seria em caso muito, muito, muito atípico, quando não há juiz, tá? Quando não há o fórum na cidade e assim Cidades por diante, pequenas, tá? afastadas. Mas a maioria é juiz que dá a medida protetiva. Então, Sim, o que, foi o que que o eu delegado faz na delegacia? Ele vai lá, colhe o depoimento, pega aquilo ali e protocola e fala, ó, aqui está sendo requisitado medida protetiva para essa pessoa. Não é o delegado. Mas só uma lógica. Uma das lógicas da medida protetiva, você sabe disso, Jamile, é justamente que ela tem caráter muitas vezes preventivo. Sim. Então a mulher não precisa ser agredida, fala, tem que provar. A medida protetiva não acarreta necessariamente o início de um processo Léo, mas criminal. o que nós falamos foi Então, a integridade física. O que eu só me tudo bem. referi sobre a integridade física. Ela disse assim que a medida protetiva é concedida quando há integridade física. Eu dei um exemplo Não, para Não, ela é que quando você não comentou há. de, por exemplo, chamou de Uma medida feia. Lógico, que preventiva. foi um exemplo, enfim, minúsculo. Que Mas acontece. Mas o fato da mulher se sentir por alguma questão ameaçada, o homem não precisa ter agredido ela fisicamente. Ela tem total direito à medida protetiva. E aí, se for descumprida, pode acarretar no início de um processo Sim, criminal. até uma responsabilidade É, para o delegado. mas- E aí cabe, Inclusive, por nós trabalhamos isso... para a punição da mulher que mente. É um trabalho que nós temos muito forte hoje, é trabalhar que ó, a mulher chegou na delegacia ou Ai, gente, é o fantasma da acusação falsa, sério, eu não aguento. pela internet e fala que foi ameaçada, que foi agredida ou que seja psicologicamente, que ela, ao não provar, ela tem que pagar uma pena, porque é muito simples você falar assim, ó, vai lá e fala, e depois se não der nada, entendeu? Pessoal, não acontece nada. O nosso Gente, isso é muito absurdo, tá? Porque assim, acontece muito de mulheres denunciarem, né? E o próprio judiciário, que ao contrário do que o Careca diz, não é matriarcal, né? A gente vê aí o caso da Mari Ferrer, por exemplo, que o cara foi absolvido por falta de provas, mesmo tendo muitas provas. Então ela deveria ser punida por ter denunciado. Ela já foi punida, né, pelo público. Ela foi rechaçada aí na internet, ela não conseguiu mais sair de casa por causa disso, foi revitimizada, teve aquele processo horroroso e ela deveria ainda ser punida judicialmente porque o tribunal decidiu que não tinham provas o suficiente, sendo que tinham, sabe? Então, assim, é totalmente inimaginável querer uma situação dessa, porque as mulheres já não denunciam violência e estupro porque eles sabem o tipo de coisa que acontece com elas são revitimizadas, ridicularizadas e geralmente perdem os processos.
Então, imagina se elas ainda tivessem que sofrer uma pena judicial, caso o tribunal decidisse que não teve provas o suficiente, sabe? Então, é muito absurdo o que esses caras estão falando. O tempo fechou. A Carol, como não falou, vou deixar ela concluir. Só um pra gente. minutinho, é só sobre essa última fala, que eu até ia falar da medida protetiva, mas acho que eu vou focar na última fala aqui, que foi sobre a luta de vocês em questão a falsas denúncias. Eu não entendo essa luta se já existe lei para falsa denúncia. Que já existem pessoas que até 6 anos de prisão podem pegar por Posso falsa responder? denúncia. E eu entendo super que vocês se sentem oprimidos e tudo mais por essas falsas denúncias, mas existe a Você pode justiça citar para essa lei? isso. Você pode citar essa lei? Na verdade, está no Código Penal, é 366 Ela Código está Penal? citando a denunciação caluniosa. Denunciação denunciação caluniosa. caluniosa. Quem que é a vítima na denunciação caluniosa? Aí você que me responde. Eu posso né? responder. Eu posso, Claro, claro. A pode me vítima é o responder. Estado, não é o falsamente acusado. Mas não vai ser Calma. julgada também a pessoa Não, por, tipo, vir aqui, por exemplo, se eu vim aqui Tá, e vamos vou lá, numa então vamos lá. academia... Então não existe, Não, deixa eu ponto. só Você terminar de faltou falar esse com a ponto. verdade. Se hoje, pai, eu chegar, sei lá, vou na delegacia e vou acusar você falsamente de alguma coisa, eu não vou ser processada por isso? Vamos lá, Não você vou vai ser, ser tipo, real, processada, não vou ser mas processada. via de regra Se você eu não é inventar- punida. A dificuldade da vai ter um denunciação parecer... caluniosa... A Nádila não foi processada Peraí. por causa do Não, Neymar? deixa eu te falar, sabe qual é o isso, problema entendeu? da denunciação caluniosa e o que a nossa base tenta lutar é porque a denunciação caluniosa fala que o homem tem que ser inocente, então aquilo ali tem que ser realmente falso, e o que prejudica é eu, vítima, tenho que comprovar que aquela pessoa sabia que era inversão. inocente. Como é que eu vou comprovar? Não basta só o fato de eu ser absolvido, de eu ter sofrido durante 2 anos, ter mostrado na justiça, ter ratificado a minha absolvição em segunda instância. Não, eu tenho que provar que sabia que era inocente. Como é que faz isso? Mas não isso dos existe. dois lados, Eis a tanto a questão. Nós vítima não que está temos- acusando Só tem que que a provar, quanto a maioria, pessoa que está dizendo a que é maioria inocente tem que das provar pessoas também. que são acusadas falsamente são homens. Qual que é a porcentagem de falsas denúncias no Brasil, vocês sabem? Não, Vamos lá. porque não Tem dados Não para tem isso. dados. Não tem dados Eu para isso. gostaria É de isso que eu queria Tem dialogar com dados. vocês. Mas agora, Tem dados tem- existem. tem Um dado informações. que existe Disso é o não dado são de 6%. que Não são 70% 26%. das vítimas de feminicídio nunca chegaram a relatar nenhum tipo de violência. Se 70% das vítimas de feminicídio, um destino trágico, nunca chegaram a Você está me pisar dizendo numa que a protetiva é delegacia... inútil. O que você Não, disse é a eu tô protetiva é dizendo inútil. Porque que se o o cara quer matar, o número cara de mata. casos Só é a muito protetiva maior. na bolsa. Nós fechamos Olha, o tempo aqui. Poxa, mas show. você vê a consequência Nós das vamos falsas cortar, acusações Jamile, para as fechou. vítimas? Mulheres que Clima tenso entre os brothers.